os atores, especialmente, né, na atuação sindical, terem essa boa compreensão da teoria das concausalidades, né? Porque é, o, o, o ambiente de trabalho ele precisa ser um dos fatores que atuaram no desenvolvimento ou agravamento do quadro. Não tem que ser fator exclusivo. E mais, cientificamente falando, né, as orientações científicas, aí vou lembrar também dos nossos assistentes técnicas, né? Uma delas, a doutora Jaqueline Campelo, que tenta acompanhar muitos de vocês aqui do GAS também, né? É, falando que, cientificamente falando, não tem nenhuma doença que seja exclusivamente do trabalho. O trabalho ele tem uma participação, mas tem diversos outros fatores, né? Então, chamada questão multifatorial. Se aparecer isso no laudo, isso pode ser bom. Talvez o perito nem queira que seja uma informação útil no processo, né? Mas a informação de que o quadro é multifatorial é uma informação interessante. Porque para nós o trabalho tem que ser um dos elementos. Mas a lei poderia até ser mais rigorosa. Em alguns países, em matéria acidentária, o ambiente de trabalho tem que ser um fator preponderante. No Brasil, nem isso está escrito no artigo 21. O trabalho tem que ser um dos fatores. Não precisa ser o fator mais importante. Se for um dos fatores, se for uma das concausas, portanto, é acidente de trabalho. Entra na caracterização como doença ocupacional. Então, isso é importante. E qualquer teste que fizerem, né, de qualquer doença aqui que a gente colocou aqui, ó, na Lerdort, quadros psiquiátricos, problema auditivo, todos eles, todos os quadros, as principais doenças ocupacionais, elas trabalham com a ideia de co-causas. Todas elas trabalham com a ideia de co-causas. Nenhuma delas o trabalho é exclusivo fator. Todos eles. Por quê? Porque também o ser humano ele reage diferente, né? A determinadas circunstâncias, a determinadas condições. O que interessa é provar que o trabalho foi um dos fatores. Que realmente o ambiente laboral, ele foi importante. Não precisa ser, repito, decisivo. Não precisa ser o mais relevante, né? Então isso é muito importante, porque eu já vi alguns processos assim, Raquel, José, colegas, eu já vi alguns processos assim, o INSS perguntar, tá, o trabalho foi o fator principal ou não foi? Aí o perito fica naquela lá, responde, não foi. Aí o INSS não traz, ó, viu? Olha aqui, ó. Então, algumas vezes a gente tem que ter cuidado até com as perguntas, chamados quesitos, né, que vão ser feitos no processo, ou os quesitos, ou a forma como a gente coloca isso no processo, a forma como, né, o sindicato vai assessorar quando for o caso, né, cada um dos empregados, porque eu não preciso dizer em nenhum momento que o trabalho é fator principal, fator decisivo, pode até ser, mas eu não preciso criar essa responsabilidade dessa prova, entende? Porque a legislação não me exige tanto. Para a INSS. Agora, com uma indenização contra a empresa, já muda de figura, viu? Se o trabalho é fator principal ou não, para questões indenizatórias já importa a reparação de dano. Mas para fins de benefício é, acidentário, previdenciário barra acidentário, né? O trabalho tem que ser um dos fatores. Então aqui muitas questões já vi ter essa dificuldade, né? Porque o debate estava sendo feito equivocado, né? A parte não provou, a bancária não provou que o banco foi o responsável pelo seu quadro psiquiátrico, ou o responsável direto, o responsável exclusivo. Então, como é que a gente vai colocar isso no papel? Como é que a gente vai realmente contar, fazer essa narrativa, envolver os documentos? A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente vai falar pela responsabilidade que isso envolve, né, em termos legais, né? Então, se eu vou dizer que o trabalho é o fator preponderante principal, vou ter que provar isso, vou ter que demonstrar isso em alguma medida, ou daqui a pouco eu vou ser pego num contrapé numa testemunha que diga que não era bem assim, etc e tal. Então é importante saber a legislação.
E a legislação ancorada depois das outras normas internas do INSS fala sempre em concausas. O trabalho sendo uma concausa. O ambiente de trabalho sendo um ambiente junto com outros fatores que podem ter desencadeado o quadro. Né? Então, esse me parece ser o quadro legal mais importante. Se realmente o trabalho foi um fator preponderante, decisivo, se conseguir demonstrar, melhor. Mas não há necessidade disso para fins de concessão do benefício acidentário. Deixo claro, né? Para fins de concessão dos propósitos aqui, que seria buscar um benefício acidentário comparado com um benefício comum, né? Tem algumas atualizações, algumas coisas que estão acontecendo mais recentemente que eu achei importante trazer para vocês os debates que a gente vem fazendo aí Brasil afora no ambiente jurídico. Primeiro, primeiro tem essa história, essa lei 14.331 de 2022, uma lei muito ruim. Ela trouxe uma série de limitações ou tentativa de limitações do segurado, como por exemplo uma perícia por processo, uma orientação no sentido de economizar, do Estado economizar, né? Tá, mas e se precisar mais de uma perícia? Né? Aí o tribunal, o segundo grau, teria que autorizar mais de uma perícia por processo. Isso vem fazendo com que alguns colegas pensem em levar para o processo o problema mais importante, se tiver mais de um, né? Qual é o mais importante? Qual que seria o nosso carro-chefe? Tá? Se tiver mais de um problema. Tá? Uma vez eu me lembro que um perito falou isso para uma assistente técnica nossa. Poxa, mas eu peguei a inicial aqui, o segurado narra 15 problemas. Eu começo por onde? Qual o carro-chefe? Qual que é o principal? Né? Então, algumas vezes aqui a gente tem que ver se vale a pena, né? A gente focar numa situação. Outro ponto que é bem delicado para a nossa vida do dia a dia jurídica, né? Que é a nossa troca de experiências aqui. Ah, se o bancário tem dois problemas, um é do trabalho e o outro não é. Né? Um é diretamente do trabalho, o outro foi um acidente fora do trabalho. São competências diferentes, né? O acidente de trabalho era estadual, outro era federal. Eu não poderia juntar os dois no mesmo processo. Eu teria que trabalhar separadamente. Então eu teria que ver por onde começar e por onde eu demandaria, né? Esse seria um exemplo. Agora, qual que é o contraponto? Contraponto importante, a gente aprovou em Brasília em 2023, eles terem internet, os enunciados do Conselho da Justiça Federal. É a primeira jornada de seguridade, que aprovou alguns enunciados muito interessantes, aprovaram em torno de 50 enunciados. Participei como um professor votando, né? Para ser aprovado, teria que ter 3/4 da casa teria que aprovar, né? Entre professores, juízes, representantes do INSS, AGU, etc. e tal. E esse aqui até me assombrou um pouco que foi aprovado, que é o enunciado 21, que fala justamente da visão sistêmica, conduzindo a impossibilidade temporária e definitiva do desempenho de atividade laborativa. Então, aqui está o contrário. Né? Quando uma incapacidade por si só não daria, ou um problema de saúde por si só não daria direito ao afastamento, mas a soma dos problemas geraria uma incapacidade a ponto de aposentar. Né? Então, aqui interessante porque aqui é a vida como ela é, né? O exame cuidadoso que a gente tem que fazer é a dificuldade, muitas vezes, do enquadramento. Vamos trabalhar tudo junto, o ser humano como uma pessoa só? Ou, peraí, é melhor trabalhar um problema de saúde aqui, levando em consideração que nós vamos ter uma perícia por processo? Justificativa. É comum que os peritos em determinadas áreas médicas produzam laudos focados em efeitos específicos. O perito ortopedista vai dizer que não vai se preocupar muito com a questão psiquiátrica, vai ficar com a questão ortopédica, né? Vai ficar com o que ele conhece, nem, não necessariamente por maldade, mas realmente por conhecimento técnico. Né? Então, levando em consideração patologias individualmente em si, né? Desprezando o seu impacto quando aliadas a outras doenças ou circunstâncias pessoais do indivíduo.
Doenças não potencialmente incapacitantes podem impedir o labor quando somadas ou mesmo quando conjugadas com características específicas do segurado. Então, muitas vezes a gente está falando a mesma coisa. O perito está dizendo, ó, essa doença aqui não aposenta. Sim, sozinha não, mas somado com todos os outros problemas. E aí puxa o histórico, puxa lá todos os afastamentos que estão no documentos do INSS para ver o que tem aquela segurada, aquele segurado histórico, para ver se realmente o quadro é maior ou menor. A gente também tem que ter o cuidado e a cautela de ver que o perito ele bate uma fotografia numa visão do segurado, da segurada. Né? E a chance dele errar é muito alta nesse enquadramento, não é? Então, não necessariamente porque ele esteja equivocado, daqui a pouco o enfoque aqui não foi o mais adequado. Né? Mas será que a gente trabalhou isso no processo? Será que a gente discutiu isso, né, nesse momento, digamos assim, pré-processual com o sindicato, com o caso concreto, para ver quais eram as peculiaridades, se a gente vai trabalhar com diversos problemas de incapacidade, né? A própria Ler Duarte, né? É um mundo. Algumas vezes a gente vê assim, não vê no processo, né? Ah, o segurado tem Ler Duarte. Tá, mas qual é a Ler Duarte? É punho, cotovelo, é ombro, é bilateral, é direito, só esquerdo. Você tem que investigar, tem que aprofundar, ou pode ser investigado, pode ser aprofundado, né? Levando essa visão sistêmica. Um problema em punho, sendo no turno do carpo, pode não determinar especificamente uma aposentadoria, mas somados com outros quadros ortopédicos, é ou não é? Uma investigação de quadro ortopédico lombar, cervical, da própria estrutura histórica, arcaica do ambiente de trabalho bancário, poderia trabalhar, desenvolver isso. Né? Então, eu achei interessante trazer para vocês. O Conselho da Justiça Federal é um órgão técnico do STJ, tá? É o órgão onde se faz os estudos, as pesquisas, os ministros acompanham lá, participam lá, né? Então, lá que foi feito esses enunciados. Quem tiver interesse, eu acho que é bacana os dirigentes sindicais se apropriarem desses enunciados, porque tem muitos enunciados ali sobre LOAS, muito enunciado de perícia biopsicossocial, muitos enunciados que envolvem questões que não são eminentemente jurídicas, mas são muito do dia a dia das perícias das próprias práticas de proteção e de amparo, né, ao trabalhador que a gente votou lá em 2023. Depois, cada ano pode ter novos, mas não foi, esse foi o primeiro e não teve ainda outro. Muito bem. Falei das demandas aqui para vocês. O encerramento que eu faria seria com relação à prova emprestada, porque essa prova emprestada ela é uma prova tida como lícita pelo Código de Processo, uma novidade do Código que está fazendo 10 anos. Né? O nosso Código de Processo de 2015 para 2016 está fazendo 10 anos, e ele regulamenta no artigo 372 a prova emprestada. Então, uma questão importante para a vida do segurado, da segurada da bancária, e que o sindicato e que os dirigentes, os advogados têm que tomar cuidado quantos processos o trabalhador já teve com relação à área, né, de saúde? Que demandas ele já teve? Ah, mas o senhor já teve processo contra a área trabalhista? Sim, sim, doutor Rubinho, eu tenho, mas eu já tenho advogado. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu estou procurando aqui para INSS. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Não estou querendo pegar processo de ninguém. Conheço bem as condutas éticas de advogado e
né, da profissão e não quero pegar processo de ninguém. Mas eu preciso saber se tu tem um processo trabalhista. Que uma prova lá trabalhista pode nos auxiliar aqui. Ah, não sabia, então posso juntar? Essa é a tal da prova emprestada, regulamentada no CPC pela primeira vez na história, né, em 2015, no artigo 372. Antigamente ela era considerada uma prova ilícita. Por que ilícita? E até hoje, por exemplo, nos Estados Unidos é ilícita, considerada ilícita. Quem vê os filmes americanos aí de filme vai ver. Porque é uma questão conceitual interessante. Porque, por exemplo, essa prova que vem da X Trabalho, a favor do bancário, por exemplo, o INSS não esteve no processo. Então, alguns sistemas processuais, como o americano, eles entendem como ilícita a prova em que uma das partes não participou na origem, não participou da sua formação, eles dizem, né? Por isso que vocês veem nos filmes ali, tudo sendo gravado e sendo feito muitas audiências. A parte sempre teve que participar de todas as provas, na origem, na formação, para valer. No sistema americano é assim. Então, no sistema nosso, autoriza-se a prova, por exemplo, vindo da Justiça do Trabalho, desde que o INSS seja intimado no processo quando ela entra a sua prova. Então, quando entrar no processo do INSS aqui, ele vai ser intimado, entrou com um documento lá do Justiça do Trabalho. O senhor vai ter, a senhora AGU aí, a Advocacia Geral, vai ter 15 dias para se manifestar. Então, essa prova é considerada lista, desde que estabelecido o contraditório no processo secundário. Tá bem? Então, essa é uma vantagem do sistema. A gente pode trazer laudos, tá? Já recebi laudo de seguradora, tá? Bancário que tinha apólice de seguro, fez perícia, reconheceu, né, quadro de invalidez e tal, juntar processos trabalhistas nessa área da saúde, então a gente pode juntar, tá? Documentos que entram como prova documental, assim eu coloquei aqui para vocês. Tá? É, e e de qualquer forma, o que segue, talvez essa última frase ali desse item 9, a prova pericial é a preponderância de provas cíveis, além do contexto das máximas de experiência. Talvez esse seja o núcleo duro que nunca mudou. Né? O que nunca mudou? Nunca mudou a nossa tentativa de fazer com que o laudo pericial não seja visto como uma prova absoluta. Né? E nunca mudou que o mais importante para o segurado sempre é juntar documentos do início ao fim do processo de preferência, sempre juntar o máximo de documentos possíveis para provar suas alegações. Né? É, nunca mudou a ideia do que a gente chama no processo civil de preponderância de provas. Porque senão a gente sempre vai ficar na mão do perito, né? Quanto menos documentos vocês tiverem, mais na mão do perito vocês vão ficar. O que ele decidir, se coloque na posição do juiz. Você tem que julgar a causa. Você coloca na posição da juíza. Você tem que julgar a causa. Não tem documento a favor do segurado nenhum. O perito decide que o segurado não tem nada. Como é que vocês vão dizer o contrário? É muito complicado, né? Então, o que a gente pode sempre auxiliar o Poder Judiciário é o máximo de documentos importantes no processo histórico, da incapacidade, documentos atestados, tudo que puder trazer, né? E máximas de experiência. Ou seja, regras do bom senso, né? Regras do bom senso às máximas experiências. Né? É, nesse momento, em Buenos Aires, está tendo um congresso de Seguridade Social em que um dos colegas meus, o professor Alexandre Triques, levou lá para publicar um artigo que a gente fez sobre máximas experiência, né? Que na Argentina eles chamam de sana crítica, né? Que é uma ideia de como o juiz ele tem que sentir, ele não pode ficar na mão de uma prova, ele tem que examinar com sensibilidade. Né? O julgador ele está julgando aonde? Qual é a realidade? Ele tem que interpretar. As provas têm que passar pelo filtro de interpretação do juiz, né? E aqui uma crítica que eu sempre fiz, né? A crítica de será que o nosso poder judiciário ele sabe a realidade?
Por que que o sindicato acha tão importante? E sempre defendi o sindicato das manifestações públicas, por estar muito próximo da realidade do cidadão do segurado. Quando o sindicato ele se desvincula, quando ele não representa a realidade, né, ele começa a perder esse espaço de legitimidade. E o judiciário também me parece que é assim. Quando o judiciário ele não enxerga a realidade onde ele está julgando. Não enxerga aquela prova, né? Como uma coisa, um elemento social. Peraí, deixa eu interpretar. Eu estou falando do cidadão que mora em Viamão, perdeu um braço, o perito está dizendo que ele tem outro. Tem 50 anos, está dizendo que vai ser reabilitado. Peraí, ele tem quarta série, 4 filhos. O perito diz que ainda não é o caso de aposentar. Mas quando vai ser então o caso de aposentar? Talvez em Miami não seja, mas em Viamão é. Mas como é que sabe-se isso? O Código do Processo tem um artigo que se chama máxima de experiência, né? Que é essa questão de gente avaliar a prova com um pouco mais de cuidado, não inventar interpretações, mas avaliar de acordo com o que ordinariamente acontece, diz o Código. É aquela situação da gente bater o olho no laudo e falar o seguinte: poxa, isso está errado. Não precisa ser gênio, não precisa ser pós-doutor para dizer que isso aqui não está certo, essa conclusão aqui não bate pela realidade dele. Então, essas máximas de experiência a gente tem que trabalhar. E o código autoriza que a gente trabalhe. Não é? E que ajudam como ambiente de valoração da prova. Cenário de valoração. Cenário de análise. Espera, tá tudo lá. Tá. Nenhuma prova é absoluta. Tá, vamos interpretar com jeito, com calma. Se é para indeferir o benefício, tudo bem. Nós vamos ganhar e vamos perder. Agora, quais os critérios, quais os cenários, né? Então, é difícil o jogador que não faça a aplicação das máximas de experiência. Muitas vezes isso não passa batido. Outras vezes a gente tem que incentivar mais que seja feito, né? Mas acredito que a gente poderia ter um elemento aqui de mais de uma aplicação maior do que ela vem sendo feita, né? Especialmente quando aquela realidade ela não ela não é compatível. Teve uma avaliação pericial, só para vocês verem, um caso um caso aí que um dos alunos me contou que num evento agora em Brasília que foi o seguinte: o perito disse que não era a segurada era segurada especial, atividade rural, né? E câncer de pele. E o perito disse então que ela não poderia mais trabalhar no ambiente exposto ao sol porque tinha dado câncer de pele, sol pesado, né, desde idade pequena, que realmente ela não poderia mais trabalhar como segurado especial. Mas ainda ele achava que ela poderia ser reabilitada. E aí o juiz mesmo mandou de volta de ofício e mandou, mas então o perito diga, até para o juiz entender e julgar, para quais funções teria que ser reabilitado. Desenvolva para o juiz entender o raciocínio que está sendo feito, né? Aí a questão parece que foi assim, colocada pelo colega que me narrou e fez a impugnação no processo. Não, a segurada não, tem uma idade baixa para aposentar, bom, até isso é um argumento razoável, geralmente aceito, né? Mas ela poderia trabalhar, então, em serviços gerais, que não exigisse muito, até porque não tem formação, serviços gerais, como, por exemplo, em empresas, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp. Mas quem trabalhou no campo a vida inteira, atividade rural, vai responder o WhatsApp, responder e-mail, né? Então, isso que a gente fala das máximas de experiência. Muitas vezes a gente brinca, acha engraçado, né? Mas é colocado no papel e decide a vida da pessoa uma realidade que não comporta
Pelo menos naquele caso específico, né? Para outras circunstâncias poderia fazer sentido, né? Ela vai ser reabilitada para responder e-mail, para WhatsApp, para outro cenário, daqui a pouco para o ambiente bancário, que não pode mais voltar, ela vai para uma outra. Olha, até que interessante. Mas para um segurado especial que trabalhou e com câncer de pele, que procura o benefício previdenciário, trabalhou a vida inteira né, no ambiente rural e tal, tem que causar essa estranheza, ou pelo menos se buscar melhor esse contexto das máximas de experiência, pelo menos é isso que o código autoriza que seja feito. Muito bem. Aqui, gente, quais hoje, então, são dos três tribunais de Brasília, quais hoje os três grandes pontos que estão sendo discutidos hoje em Brasília, que podem, de alguma maneira, nos afetar? O tema 300, sem dúvida, é o mais sério, que é o da aposentadoria por invalidez de 60% comum, né? Então, aqui hoje, a aposentadoria por invalidez acidentária, ela é única a 100%, né, pela legislação da emenda constitucional 103, pela mudança da emenda constitucional de 2019, né? Então, eu sempre entendi como inconstitucional o voto do tema 1300 começou pelo ambiente virtual e quem trouxe uma revolução aí no voto foi o ministro Dino, que bancou a inconstitucionalidade, e aí entrou o ministro Fachin e pediu para derrubar do votação virtual, dizendo que era uma votação muito importante, teria que ser feito presencial. Então parou tudo para recomeçar o julgamento do tema 1300 no ambiente físico. Tem duas situações aqui para nós. Uma, que é uma aberração, uma aposentadoria de 160%, porque ela ficaria abaixo, ela pode ficar 60%, né? 60 mais 2% por ano de contribuição. Mas muita gente não tem, né? Mais 2 anos de contribuição a partir dos 20 anos, né? Acima dos 20 anos. E daí 20, podendo até 40 anos de contribuição daria 100%. Mas a ideia aqui é que a aposentadoria ela pode ficar abaixo do auxílio-doença, né? Que é a 91%. O auxílio-doença é 91%, né? Então, como é que uma aposentadoria vai ficar abaixo do valor do benefício por incapacidade provisória? Esse foi o argumento do ministro Dino. Né? Se está assim, está errado, diz ele. Não preciso nem ir longe para dizer que alguma coisa está errado. Se o aposentado, o cara tem que se aposentar, vai ganhar menos, sofre um AVC, nunca mais vai poder trabalhar no banco, vai se aposentar, vai ganhar menos do que ele se ganhava encostado, e alguma coisa está errado. Então, tem um lado que é essa situação, e o outro lado é a valorização da área acidentária, né? Aí já puxando para minha brasa, né? E para quem atua na área já de saúde, né? De acidente de trabalho. Porque muitas vezes o cliente mesmo, o segurado mesmo, o bancário mesmo, não queria discutir se é acidente de trabalho ou não, ganhando benefício, ganhava a mesma coisa, né? Era o mesmo valor. Ah, não vou me incomodar, prefiro não judicializar. Sempre gera, né, sempre é algo quando a gente pode evitar judicializar, acho que vale a pena, né? Minha mulher que diz, né? Tu entra com processo todos os dias. Agora, quando é para ti, que entrar com algum processo para ti, pelo amor de Deus, é uma dificuldade para tu ir atrás e tal, porque o processo é desgastante. Algumas vezes tem que ser feito, né? Mas é desgastante. É algo assim que a gente tem que ter muita segurança, né, no que está fazendo, fazer direitinho, etc. e tal. Escolher um bom profissional, etc. e tal. Então, daqui a pouco, se os benefícios são o mesmo percentual, fica lá com o benefício comum, não vamos incomodar. Agora, hoje, uma aposentadoria por invalidez de 60% para 100%, né, é bastante diferença para o segurado, para o bancário, tentar buscar, né, o reconhecimento do acidente de trabalho, o reconhecimento do nexo causal para isso. Né? Tema 1124, se vocês ouvirem falar aí, né, a grande vedete aí do mundo jurídico hoje, o famoso tema 1124 do STJ. Uma linha só, os benefícios por incapacidade acho que não vai influenciar,
Mas o tema 1124 do STJ é um julgamento muito ruim, que foi proferido, tá? Muito ruim, e que deu origem àquela propaganda que eu disse antes para vocês do INSS. Procure, entre sem nada, sem advogado, porque ele fala que a prova nova no processo judicial, a prova que não foi levada na via administrativa, que está sendo levada no processo. Ela mexe no marco do benefício. Tu vai ganhar, mas tu vai ganhar da citação do processo. Tu não vai ganhar desde a dela atrás. Porque essa prova tu não apresentou lá atrás. Tu está apresentando agora. Então, tu pediu lá em 2018, mas tu está trazendo a prova em 2025. Tu vai, ganhar, tu vai perder todos os atrasados. Então, o INSS está comemorando horrores ao julgamento do tema 1124, porque era a tese deles. O que eu não tinha entendido que me passaram de bastidor? Uma das lógicas. A lógica da má-fé, que era o seguinte: o segurado vai pedir lá em 2018. Olha essa, José. Ele vai pedir lá atrás uma coisa que ele sabe que ele tem direito, mas ele não vai trazer todos os documentos, para ele forçar o INSS a indeferir. Aí ele vai entrar lá na frente depois, o advogado, para ganhar os atrasados, e o advogado ganhar mais dinheiro do processo, porque vai ganhar o processo, já vai ter os honorários. Então ele que já tinha o direito dele, ele vai ficar 10 anos se enrolando para ganhar os atrasados, com juro, com correção, e o advogado também ganhar. Então, se ele, o tal que eles chamam de indeferimento forçado. Né? Como se a maioria no Brasil fizesse isso. Tem o seu direito, mas não traz todas as provas. Oculta algumas coisas. Ou mostra provas no primeiro momento que gerariam indeferimento, para depois entrar a ganhar. Então, eu não acho que nos benefícios por incapacidade isso vai acontecer, porque o INSS vai indeferir uma perícia, né? E aí depois da justiça vai ser feita uma perícia. Mas é um tema que quem puder ir pesquisando, né? É um tema que os institutos agora de previdência, né? Eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e o IBDP, o nosso instituto, vai entrar com recurso agora com relação a esse tema 1124, né? É, está sendo montado esse recurso nesse momento, né? Porque me parece, de novo, presumir a má-fé do segurado e até mesmo do procurador, da procuradora, de uma prova nova que não foi levada na via administrativa. Né? Isso vai acontecer muito para aposentadoria especial. Né? O PPP da empresa era ruim e esse PPP foi retificado depois. Né? Foi modificado esse PPP. Então, eu vou ter direito ao benefício a partir da retificação do PPP. Há uma confusão aqui entre fato e prova, né? O que a gente sustenta é que o segurado tem direito a partir do momento em que o fato aconteceu. Se ele provou depois, é outra coisa. Teria que ter feito retroativo, né? Mas tempos sombrios, em que a aposentadoria de 60% se entende como constitucional no Supremo, e que o STJ entende que uma prova nova pode estar ocultando alguma tentativa do segurado de ganhar uma vantagem, ou que uma prova nova impediu o INSS de conceder o benefício. Embora seja um tema bem difícil de ser interpretado, porque ele larga, deixa uma margem, né? eh, que o segurado pode ter apresentado o requerimento apto, mas não completo, e mesmo assim passar. Né? Então, a conclusão que do tema 1124 é a conclusão que a gente vem adotando de que o segurado precisa de advogado na via administrativa para fazer requerimento. Né? Tem advogado na via administrativa, tem advogado na via judicial. Fazer o requerimento, ter todo o cuidado nos movimentos que vão ser adotados para não ter uma resposta ruim depois. E o tema 343 da TNU, esse sim, esse é um resultado razoável. Fixação da data do início da incapacidade, DI, para quem já viu um laudo, né? Essa sigla aparece bastante, né? Data do início da incapacidade, na data da perícia. Olha, chegou na TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, a turma que seria o STJ dos juizados, né? Fixando que, aqui sim, corretamente, né? Eu tenho que ter uma presunção lógica de que a incapacidade teve início no momento anterior ao exame pericial. Né? Então, olha o que precisa ser julgado por uma corte de Brasília. Que eu não posso. Parece brincadeira ou não?
Parece óbvio, do óbvio ou não? A data da perícia, não pode o perito dizer que ele está capacitado a partir da perícia. Ora, se ele troca o processo, é porque pelo menos ele alega que tem capacidade desde a inicial. Né? Como assim a data da incapacidade da perícia? Medida excepcional. Demanda fundamentação capaz. Então aqui, é, uma situação. Agora, em épocas de crise também isso é verdade, né? Em épocas de crise, dizer, fazer o óbvio já é bom, tá? Já é bom para a gente pelo menos ter uma posição interessante. Aqui, então, essa questão da perícia, da exigência da fundamentação, dos cuidados da perícia, né, de ter um assistente técnico, né, isso eu aprendi muito aqui no Sindicato dos Bancários, sempre ter um acompanhamento, né, do sindicato na perícia, no evento solene, né, realmente faz uma diferença enorme. Não me parece que é o local do advogado aí, né? Mas me parece que é o local do assistente técnico estar presente, auxiliar nesse debate com o perito, né? Onde as coisas acabam sendo decididas, né? Então, nós temos aí, agradecendo o espaço, uma série de legislações, né? É, que trabalham desde o Código de Defesa do Consumidor, Constituição, CLT, Código Civil. Não me parece que o problema está na legislação, né? Hoje, a gente tem que acompanhar os precedentes. A grande novidade dos últimos 10 anos é esse item aqui, né? Hoje, todo mundo tem que acompanhar os precedentes, tá? O sindicato tem que saber bem o que os tribunais estão julgando, até para não demandar de um contraprecedente, né? Que não está passando nada. Então, como vem sendo colocado, quais são os debates, né? Porque nós estamos falando aqui de estratégias, né? E de estratégias e prevenções, né? Como a gente deve se posicionar. Então, por exemplo, o tema 1124 mexe toda a estratégia de como o segurado vai pedir um benefício, de qual assessorado ele vai estar, né? Porque fica claro que eu preciso fazer uma prova contundente já na via administrativa. Se o INSS faz a parte dele ou não, isso é depois. Começa o Tribunal STJ falando da responsabilidade que quem pleiteia alguma coisa junto ao INSS tem. Se está certo ou está errado, estou dizendo que o que, que foi julgado. Né? Que é essa responsabilidade do tema 1124 de encaminhar bem. Isso me parece que a gente possa fazer em todos os benefícios, né? Explicando bem, orientando bem, para depois no Poder Judiciário fazer o espelho. Levar tudo aquilo que foi levado. Ah, o INSS não deu bola, mas eu levei. É isso que o STJ está nos dizendo. Leve, jogue aí a responsabilidade para outro lado, a colaboração para outro lado, a boa-fé para outro lado, a partir do momento que vocês trabalhem isso bem, aí me parece que precisa ter um profissional técnico para auxiliar nisso, jogue a responsabilidade para outro lado e depois discuta no judiciário se não funcionou. Tentem resolver na via administrativa e se não funcionar, o Poder Judiciário vai estar aí. Sempre a gente vai precisar do processo judicial, né, isso é inegável. Nessa área de saúde, né, o judiciário ele é importante, né, e acredito que os problemas eles vão trocando, né, eles vão se modernizando. Mas a necessidade dos atores envolvidos me parece que continua muito importante. Né? A necessidade do segurado, de um bancário é, bem consciente dos seus direitos, da sua realidade, né? Um sindicato atuante, um sindicato propositivo, uh, e um sindicato presente, né, consciente daquilo que a gente pode buscar, né? E, e uma demanda ao Poder Judiciário que responda, né, às nossas principais dúvidas, né? E pelo menos então, no ponto de vista acidentário, já tentaram quantas vezes tirar da Justiça Estadual, passar para o juizado, né? Essas demandas de acidentes, e graças a Deus nunca conseguiram, né? Então, acredito que são novos desafios que vêm aí, né, para vocês, para todos os envolvidos, né? E, e
Eu acho que, eu não acho que fazer terra arrasada é o correto, mas eu acredito muito em movimentos cíclicos, né? Eu acho que o momento atual é um momento muito difícil, é um momento muito perigoso, é um momento de recuos assim bastante significativos, né? Então também é um momento de coragem, um momento de posicionamento, mas é um momento também de estudar e entender, né? Ah, não só então a legislação em jogo, mas também os precedentes, esses movimentos judiciais que já estão se organizando, não só os processos judiciais, mas também, a estrutura administrativa. E eu vou dar um bastidores para vocês aqui, Raquel e José. Quando a gente chegou em Brasília para votar esses enunciados, cada um de nós chegou estudando bem aquilo que tinha sido pré-aprovado, né? Eu tinha dois ou três enunciados pré-aprovados meus que eu estava levando para lá também. E, e a gente ficou apavorado com a organização da AGU. A Advocacia Geral da União, hoje, a maior advocacia do mundo. Todos eles alinhados, todos eles do mesmo setor do auditório, todos eles com a pastinha com o que poderia, o que era perigoso ou não. Isso que é enunciado, que não é algo obrigatório, né? Mas eles estavam preparados, como se tivessem realmente preparados para a guerra. Como se a gente fosse pego assim de surpresa com a preparação deles. Então, hoje o INSS ele está muito organizado em Brasília no sentido de bastidores de tribunais, que é a parte que tem uma legitimidade nisso, né? Mas eu digo no sentido de que a parte dos segurados a gente não tem a mesma, muitas vezes a mesma estrutura e a mesma presença, né? Tem que tirar do bolso para ir a Brasília, tem que fazer isso e aquilo, e a estrutura deles é em Brasília, né? E então eles estão organizados, a visão minha era realmente, eles estão preparados para a guerra, né? Alguns de nós mais despojados e tal, eles todos alinhados, terno e gravata para fazer a votação. Né? E não é uma questão de formal, não, mas é uma questão de preparação, que eu estou dizendo para vocês, né? Uma questão de organização para o evento. E isso me chamou a atenção porque isso a gente está vendo nos processos, né? Peças deles mais bem feitas, movimentos mais claros, cobranças também de alguns posicionamentos do segurado, né, dentro do processo que a gente não tinha, né? Então, assim, me parece que a gente precisa também se organizar bem do lado de quem defende legitimamente os segurados, né? Porque o lado de lá ele está muito qualificado, está muito forte e ele está vindo para ganhar. E esses principais precedentes que a gente está vendo tem sempre preparação, mão, memoriais que a gente fala, né? Documentação entregue para ministros, conversas, dados, alguns mais exorbitantes, como essa questão do déficit, né? A gente nunca sabe direito qual é o déficit da Previdência, como eles alegam, que tudo é déficit, né? Né? Mas me parece que tudo que a gente fizer para preparar legitimamente o lado do segurado para defender essa parte que a gente chama de suficiente, está bem feita, está bem colocada, e foi nesse sentido, principalmente, já sei que eu aceitei o convite, né? Para falar e para contar um pouco aí do que a gente está acompanhando no horário que a gente organizou e agradeço mais uma vez a atenção de vocês nessa tarde de hoje. O Rubim, o Rubim combinou comigo, está funcionando, combinou que ele tem um compromisso às 17 horas, então não é sair daqui é 10 para 5 que ele vai chegar no compromisso. Então, nós vamos abrir para algumas perguntas, algumas considerações, mas eu gostaria de fazer um pedido que nesse momento não fosse tratado o meu processo aconteceu tal coisa, que a gente não individualizasse a questão, tá? Porque senão é, tu não vai sair nem às 10 da noite, tá? Então, nesse sentido, está aberto aqui o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. É só levantar a mão que a gente está escrevendo aqui. Pode vir à frente para falar no microfone, porque daí quem está nos ouvindo
pode acompanhar também. Boa tarde. Alô, alô, está escutando? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Silvio. Para quem não me conhece, eu sou diretor do Sindicato dos Bancários de Rio Grande, ou melhor, estou diretor. Na verdade, eu queria fazer até um relato e contribuir aí com o professor, com o doutor. Como tu mesmo citasse, 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, as doenças dos bancários, principalmente, eram doenças relacionadas a LER, DORT, relacionadas à parte física, principalmente pela digitação. Hoje, 90 ou 95% das doenças são relacionadas à parte psicológica. E o que hoje eu estou assistindo é que o bancário, além de estar sofrendo dentro das agências, por cobrança excessiva de metas, por medo de descomissionamento nos bancos públicos, por medo de demissão nos bancos privados, pelo medo do fechamento da agência, pelo medo da transferência compulsória pelo banco, ou seja, medo que não falta para os nossos colegas. Além disso, ele sofre quando ele chega no ponto máximo que ele procura o sindicato, ele já está num estado emocional muito abalado, já com depressão, já com problema sério psicológico, e aí ele enfrenta todo um INSS que é muito ruim. Aí nós encaminhamos a CAT, ele enfrenta a possibilidade de abre ou não abre CAT. Aí quando se abre a CAT, que parece que ele vai ter um pouco de sossego, entre aspas, né, um pouco mais de tranquilidade, os bancos hoje em dia vão lá e ficam questionando a Caixa. Hoje, o Bradesco, o Itaú, inclusive os públicos, estão questionando a emissão de CAT que é feita pelo movimento sindical. Eu estou pegando o meu exemplo, né? Então, isso é muito preocupante, porque aí agora os colegas, ainda depois de passar por todo esse problema, eles enfrentam, depois que diz, abriu o B91, ao menos eu estou um pouco mais tranquilo, entre aspas. Não, porque o banco está lá entrando com um processo administrativo. Tentando cancelar o nexo causal, né? Então, pô, o nosso colega não descansa nunca, ele não tem um momento de, entre aspas, vou usar um termo, descanso mesmo, né? No sentido do que quando que ele consegue relaxar e se tratar da sua moléstia, né, que foi gerada pelo banco, pelo labor, né? Então, isso eu vejo muito uma situação muito preocupante para nós, né? Porque o processo não para nunca, né? Obrigado. Eu acho que tem mais alguma consideração. Vamos fazer um bloco, daí depois o Rubim responde. Pode ser por aqui, já sei. É, primeiro, essa questão do medo, né, que o Silvio nos traz aqui. Nós fomos educados para ter medo, né, gente? Desde criancinha, a nossa educação imposta pela sociedade é sempre uma educação do medo. A gente educa os filhos com medo, né? E nós fomos educados com medo. E aí, quando isso acontece na nossa vida adulta, nas relações de trabalho, é algo que já foi instituído na nossa mente, né? Então, nós, né, acabamos tendo medo e esse medo faz com que a gente se sujeite a coisas, né? Isso aí é desde criancinha. Então, mas enfim, isso eu acho que é algo a ser muito bem estudado que o Silvio nos traz aqui, porque quando o colega não vê saída, isso tem acontecido muito, né, nos nossos colegas bancários, né, porque isso, se ele tenta se afastar, vai lá, o banco contesta, né, isso tem acontecido, a saída deles acaba sendo, né, questões mais drásticas que a gente tem visto acontecer, né, que são as questões, né, de suicídio que a gente tem passado muito na nossa categoria, né? Porque é isso, não vê saída, a saída é cada vez mais difícil, né? E o colega não se vê numa situação que a única saída para ele, na mentalidade dele nesse momento, acaba sendo, né, essas questões, essa situação mais drástica. Mas eu me inscrevi para perguntar uma questão que foi, quando tu falaste sobre o auxílio acidente, né, que ele pode ser cumulativo, né, com outros auxílios, né, e, enfim, inclusive com a aposentadoria.
Eu tinha entendido que era com a aposentadoria que o auxílio acidente poderia. Menos com a aposentadoria. Na verdade, então, Não, é que o auxílio acidente com alguns ele até acumula, né? Mas tu ganha ele até se aposentar, né? Até se aposentar, então ele não acumula, né? Tu se aposentou, aí o auxílio acidente ele é cortado, mas daí eu disse que ele entra no cálculo da aposentadoria. ah, Ele entra na média, tem o artigo da lei de benefício, que é o artigo 31, né? Que é uma forma de compensar essa questão. Mas em alguns cenários ele cumula, né? Mas não com as aposentadorias. Por exemplo, se tu está ganhando um auxílio acidente por um problema bancário de ler e tu se encostar por um outro plano de saúde, tu não deixa de receber, ele, tu vai ganhar, pode se encostar e ganhar o pecúlio. Mas a aposentadoria não. A aposentadoria ele corta. não, eu estava querendo ver porque nós temos um problema sério de colegas que já são aposentados, né? E que acabam tendo algum problema de saúde. E essa é a grande questão também, que os colegas acabam não se afastando, né? Ficando adoecidos no ambiente de trabalho. E ainda, normalmente, já com uma idade avançada, né? Porque quando eles se afastam, eles perdem, né? O salário do banco, né? Não mantém só a aposentadoria. E eles também perdem outras questões de benefícios, né? Eles acabam se endividando pelas questões de saúde, né? Pelas questões das próprias assistência de saúde que se tem privada, né? Então eles acabam tendo, nós tivemos esse problema sério de colegas que chegam a uma certa idade e acabam se endividando justamente nessa idade mais avançada, quando estão aposentados, sofrem algum problema de saúde, né? E entram enfim, nessa área. Assim, Ali a única alternativa seria uma ação trabalhista contra o banco, né? Nesse exemplo teu aí. Porque o INSS, daí a legislação proíbe, mas proíbe também o auxílio-doença, né? Quem está já aposentado não pode se encostar, né? Então não é com relação só ao pecúlio, né? Só ao auxílio acidente. Com relação ao auxílio-doença também, porque já tem uma aposentadoria, né? E aí, nesse caso, se a incapacidade pós-aposentadoria ela decorre do ambiente bancário, aí a única alternativa seria uma demanda trabalhista, né, contra o banco. A minha primeira dúvida, né, é sobre o auxílio acidente também, se ele é somente relacionado ao trabalho propriamente dito, ou se pode ser um bancário que se acidentou fora do trabalho, mas que daí teve a capacidade diminuída, né? Se ele pode também solucionar, porque é relacionado ao INSS. Esse se chama de B36, é um auxílio acidente por acidente de qualquer natureza. Ele tem a grande dúvida nesse caso é o seguinte: esse auxílio acidente ele tem que ser por acidente, né? Por exemplo, acidente de trânsito e tal. Ele não pode ser por doença. Sim, tem que ser acidente. Doença não laboral, por exemplo, entende? Acidente, mas ele é chamado de acidente de qualquer natureza. Esse é o auxílio acidente é o auxílio acidente por acidente de qualquer natureza. Esse é o código B36. Aí seria relacionado Ao trabalho, doença laboral. É, é. Por exemplo, só para dar um exemplo de uma bancária que me questionou uma questão recentemente, foi o seguinte: ela tinha diabetes grave e ela acabou não se tratando, não sei o que lá, comprou um tratamento psiquiátrico, não sei o que lá, e ela ficou cega do olho. Ela acordou num dia e não enxergou mais no olho. E aí ela estava dizendo, eu ouvi falar que tem auxílio acidente e tal coisa. Mas é que nesse caso ela perdeu a visão pelo problema da diabetes, né? Então o INSS não, ela foi no INSS e o INSS não considerou acidente de qualquer natureza, porque não foi acidente típico, entende? Foi um quadro, prolongamento de um quadro de doença não ocupacional, não cuidado. Então, nesse caso, não gera um B36 mesmo, entendeu? Só se fosse um acidente de trabalho. Não, caso do acidente de trânsito, vamos dizer, esse, Tranquilo. né? É isso. Tá. Mesmo valor. E também Tudo igual. acumula até se aposentar. Tudo Depois igual. de aposentar, perde, e daí só fica com a aposentadoria. Todas as regras iguais, toda a renda mensal do benefício igual.
A minha outra questão seria a irregularidade nas perícias do INSS também, né, doutor? Porque às vezes tem, por exemplo, teve vários casos que é a mesma doença, tem algum, o bancário tem que se afastar durante vários episódios durante a carreira bancária, e alguns eles dão acidentário, alguns não. E daí a orientação que eu sempre dou para o bancário é que ele entre lá e faça na via administrativa o recurso solicitando a alteração do B31 para o B91, né? Para fazer a alteração do tipo, né, do benefício. Só que a maioria das vezes dá na trave, né, porque pega a junta lá e é uma irregularidade que daí eu entro já não na área jurídica, né, não é mais tanto para o doutor, mas para nós, uma provocação, porque a gente teria que fazer uma luta para que isso fosse mais homogêneo, porque não é possível que um bancário chegue lá, por exemplo, com vários exames, né, de Ler, Dort, chegue exames físicos, e seja negado um benefício que no decreto e na legislação do INSS está lá dizendo que aquele tipo ali tem relação com aquele trabalho do bancário, de trabalho em banco múltiplo, né? Que seria a maioria dos casos, né? Que alguns dizem que o Banco do Brasil, por exemplo, não seria, mas faz o mesmo serviço de banco múltiplo, vende todos os produtos de banco múltiplo, né? Então se enquadra também. E é uma questão que a gente tem que ter essa luta também pelo trabalhador, porque não é possível que tenha tanta irregularidade dentro do sistema do INSS, da Previdência que nos atende, né? Eles poderiam evitar, inclusive agora eu vou entrar na questão jurídica também, provocar um pouquinho o doutor, mas eu sei que não é essa a intenção. Quem defende o trabalhador geralmente não tem somente intuito de ganho financeiro, então, né? Diminuiria, inclusive, as demandas jurídicas, judiciais, se eles trabalhassem de maneira adequada com o trabalhador, tivessem respeito pelo trabalhador. Porque não é possível um trabalhador chegar adoecido já com exames físicos lá e sair com benefício negado, né? E daí ter que ir recorrer para a instância judicial para conseguir ganhar. Então, é uma questão que a gente também tem que entrar nessa luta e tentar mudar isso, né? Teria uma questão para uma provocação para nós também, como bancários, né? Como uma categoria forte de luta para a gente tentar mudar um pouquinho essa realidade. O que eu acho importante que eu falei ali, que agradecendo a tua colocação do histórico de uma mesma segurada, né? De um mesmo bancário, né? É, é que isso geralmente também o advogado não faz, porque o problema que é trazido para ele não é esse. Geralmente o problema é a ponta do iceberg, né? Que é essa alta do último benefício. Agora, geralmente, o que que eu acho, o que que a gente trabalha no escritório, uma ideia, né? Que seria interessante tu trabalhar isso, tu não inventar a roda ali no início, tu trabalhar com o problema judicial do último benefício que foi indeferido, deu alta, etc., mas aproveitar esse mesmo processo para falar desse histórico, para pedir a conversão, e porque esse histórico pode te levar mesmo à concessão do auxílio acidente depois. Né? Porque o auxílio acidente ele trabalha com essa ideia de invalidez parcial, a gente está falando desse benefício. Essa invalidez parcial ela não surgiu de uma hora para outra. Ela surgiu do desencadeamento de várias idas e vindas, né? Retornos ao ambiente bancário, recidiva de sintomas, agravamento. Né? Então, que eu falei, muitas vezes interessa o INSS até o banco, ele dizer, não, esse problema, cada CAT é sua CAT, não tem nada a ver uma questão com a outra, mas a gente sabe que tem a CAT 2 ali, que é a CAT de retorno, né? Que é a CAT, que é a reabertura, né? CAT de reabertura. Bom, então também é ali esse cuidado, né? Será que quem está emitindo essa CAT está emitindo CAT de reabertura? Né? Está emitindo a CAT 2? Como é que está sendo feito isso? Falando aí da minha atuação nos processos judiciais, essa é a preocupação que eu tenho sempre para relatar o histórico e aí pedir conversão de todos os benefícios. Conversão dos anteriores que tiveram a mesma origem, né? A mesma situação. É isso. A Denise quer falar, depois eu acho que a Edilane, o Flávio, mais alguém. Daí a gente faz um bloco para ir finalizando, né? Mais alguém? Tá, então Denise, depois Edilane. Eu queria fazer uma observação que hoje em dia o INSS não permite, faz um ano, não permite que tu faça a CAT de reabertura, né, no sistema. Tu não consegue, sempre a CAT tem que ser inicial, só faz abertura a empresa pelo E-Social, senão não tem CAT de reabertura. Eu estou há muito tempo assim, fuscando nisso para ver se a gente não teria como fazer uma ação civil pública
com entidades para exigir. A empresa pode fazer A empresa pode. reabertura. A empresa pode fazer reabertura. Os outros agentes não. Os outros agentes não. Daí a gente está sempre aqui fazendo uma carta inicial e nas observações coloca referente, acidente registrado sob número tal, tal, tal. Tá. Tá? Eu acho que para esse fundamento, esse que eu mencionei aqui, aquele da CAT, acho que poderia partir já ser desse artigo aqui, ó, porque essa ideia infringe o artigo 22, parágrafo segundo, que dá legitimidade múltipla. Sim, sim. Eu entendo isso também. Né? Mas eu acho que não, eu acho que poderia até, se for sugerir na CAT, quando vocês assinem, que conste essa informação de que vocês não conseguiram emitir a CAT infringindo Esse artigo. infringindo ilegalmente, sendo infringido esse artigo. Eu vi que tu tá querendo, tecnicamente. Eu tive 2 casos de exigir que a licitação certa, a licitação de pronto não quer. Tem que pegar tudo. Denise? Eu sou Denise, sou do Banco Santander e a minha pergunta é referente à CAT emitida pelo Santander. O Santander sempre não, na maioria dos casos ele emite a CAT, só que com aquele carimbão vermelho. Agora mesmo que eles estão mandando por e-mail, vem com o anexo dizendo que não foi verificado o nexo causal. O que isso impacta? Como é que funciona na visão jurídica, né? Porque daí a gente leva uma CAT, só que na CAT está dizendo que não tem o nexo. E como é que essa CAT está sendo recebida pelo INSS na hora essa CAT vai para o INSS, né? O INSS está dando benefício acidentário ou comum nesses casos? Isso tem que ser investigado, me parece. Meia meia, né? Porque para mim não teria validade, né, jurídica. Porque ele está dizendo, o Santander está querendo dizer assim, se eu estou entendendo bem, né? Ele está querendo dizer o seguinte: ó, eu não concordo com isso, mas estou sendo obrigado a fazer. Né? Ação, o sindicato Judicial. tem que emitir essa carta. Sei. Transitou, jogou e eles têm que emitir carta sempre que tem diagnóstico. Ali é uma situação que é irregular, é ilegal, não tem nenhuma dúvida disso, né? Imagino até que seria o caso até de mandar, tipo, com relação ao INSS, que me preocupa, na verdade, mais é a postura do INSS com relação a conceder ou não benefício acidentário, né? Certamente caberia judicialização, até com mandado de segurança, pela arbitrariedade, né, do INSS não conceder o benefício acidentário. Eu acho que o foco teria que ser esse, na atitude do INSS, né? Bem estranho para nós. Com certeza. Porque tu já chega lá Com certeza. com o documento dizendo, eu tô com a CAT dizendo que não tem Que não nexo. são. Parece que tu tá causando uma contraprova, né? Sim, sim. Uhum. É isso aí. Edilei? É mais uma dúvida do que uma pergunta. No início ali, estava me comentando sobre a aposentadoria por acidente de trabalho. Aí eu fiquei preocupada com algumas pessoas que estão aqui e que talvez tiveram a mesma dúvida que eu e que eu acho que eu estou certa, mas eu queria esse esclarecimento. Por exemplo, assim, ó, eles, na votação, eles querem fazer a mudança para prejudicar o trabalhador, com relação à aposentadoria por acidente de trabalho, levar a 60%. Não. Não, a gente está Eu falando. entendi assim, ó, no caso, eles aposentariam. Tá falando do STF, isso que eu falei, né? Isso. Tá, Mas só pra eu gente. tô falando se no caso, se eu me aposentasse por acidente de trabalho, tá? Tu tá garantido 100%. Ser 100%. Uhum. E por que os 60%? Porque tá na nova Previdência.
A emenda constitucional 113 de 2019. O debate não é sobre os 100% do acidente de trabalho. O debate é sobre os 60% da aposentadoria por invalidez comum. Mas isso que eles querem aprovar. Não, isso Já está Não, aprovado. isso já está aprovado. Tá, mas no caso. Desde 2019. Tá, não, mas no caso dos bancários, nós não seriam, vamos supor, se eu tivesse 30 anos de trabalho, eu não seria atingida, porque cada ano tem um acréscimo dos 2%, A partir dos 20. 20. Então, no Tu caso, teria 10 anos vezes 2. Tu teria mais diminuiria 2. 20 É. em relação aos 100% Isso. do teto. Isso, perfeito. Então, eu tô certa, então. Não, é que a questão. Não sei se está certo ou não. Porque Não, é que eu tô com Não. essa dúvida e eu tenho certeza que tem pessoas aqui. Sim, mas é que a questão é se o teu benefício é acidentário ou não. É isso que a gente está discutindo. Supondo que seja sedentário. Se ele é acidentário, não se discute o percentual. Só se discute o percentual do comum. É que, como a gente está falando até do plano da CAT, muitas vezes o benefício que é acidentário, o INSS está dando comum, né? E aí a pessoa o bancário teria que recorrer ao judiciário para converter em acidentário. Mas o acidentário sempre é 100%, não tem esse debate. Não tem essa diferença. Não tem esse debate. Então, tá. Sempre é 100%. Agora o comum que é o problema, né? Boa tarde. Meu nome é Flávio, sou da Caixa Econômica Federal. Queria só que o doutor esclarecesse uma questão que eu sou aposentado por aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Mas eu consegui judicialmente uma isenção do pagamento do imposto de renda. Então, acho que muitos bancários não sabem dessa possibilidade. Então, eu queria que o doutor esclarecesse que existe essa possibilidade, porque foi comprovado através de laudos que eu fiquei com uma perda laboral significativa e que, então, ela ficou definitiva, essa perda laboral. Então, essa é a primeira questão. E emendando dar uma segunda pergunta, é a seguinte, que eu quero saber se existe a possibilidade de, no caso, existe a possibilidade de transformar essa aposentadoria que eu tenho hoje de tempo de contribuição numa outra aposentadoria que me favorecesse, ou uma aposentadoria por invalidez com 100% da contribuição, ou uma aposentadoria, por exemplo, com pessoa de deficiência. Se existe essa possibilidade ou não. Uhum. Essas Quando é que duas você aposentou? Vamos Eu falar. aposentei em 2018. 2018? Tá, porque toda aposentadoria ela tem um prazo decadencial, né? Que é o prazo de 10 anos. Talvez essa seja a questão mais importante sempre para os atores da área social, né? O que se chama de decadência de 10 anos. Então, em tese, durante 10 anos, tanto o segurado quanto o INSS poderiam rever a tua aposentadoria, né? Algumas vezes a gente nota assim, até cuidados que a gente tem que ter para pedir alguma revisão, porque o INSS também pode fazer revisão de ofício, né? Desculpa, peraí, tá meio estranho isso aqui, esse documento, me traz um outro documento, senão eu vou suspender a aposentadoria, etc e tal. Então, os cuidados nesse prazo de 10 anos. Tu poderia trocar, para mim, né, juridicamente, tu teria em tese o direito de trocar qualquer aposentadoria em razão do direito adquirido se tu, naquele tempo que se aposentou, tu já reunia condições de outro tipo de aposentadoria, mais benéfica, entende? Porque o INSS ele é obrigado, pelo artigo 88 da Lei do Benefício, a dar o benefício mais vantajoso ao tempo do requerimento. Mesmo que tu não faça um requerimento mais vantajoso, o INSS ele teria, opa, para aí, pelo estágio aqui, tu tá pedindo um B42, uma aposentadoria por tempo, mas tu poderia se aposentar especial, tu poderia ter um B46, uma outra aposentadoria. Então, em tese, sim. Claro, hoje tu já teria prescrição, tu teria só os últimos 5 anos, né, para buscar.
Mas a avaliação que sempre se pode fazer é ao tempo da tua aposentadoria, por isso que é mais difícil, não hoje, mas ao tempo que se aposentou, por isso que eu perguntei, 2018, se tu reunia aquele tempo, condições, e tem provas de que reunia condições para outra aposentadoria mais vantajosa, que não foi aquela que o INSS te concedeu, né? Aí tu poderia fazer pedidos de, chamado pedido de revisão, né? Administrativa, que é no prazo de 10 anos. E agora essa da realmente, esse da aposentadoria por invalidez com tempo de contribuição com isenção, né? Aí tu fez uma perícia própria depois, né? Então, isso realmente, muitos bancários realmente não sabem que podem isentar. Vai ter legislação própria, vai ter perícia própria, né? Para esse tipo de requerimento, né? E é para não pagar o imposto de renda, né? Isso realmente se faz bastante judicialmente, né? Já as revisões, que é a outra parte da pergunta, se faz menos também em função desses riscos, né? Porque revisão seria reabrir tudo, lavar toda a roupa suja. De novo, né? Para bem ou para mal. Então, se não tem nenhum problema, tudo bem. Só que algumas vezes a gente vê, né? Se é chato, tu quer reabrir? Então vamos reabrir mesmo. Vamos botar uma lupa aqui. Vamos baixar pelo em ovo. Traz um documento. Agora teve um caso desse. Traz em 30 dias um documento aqui que faltou uma assinatura. Realmente faltava assinatura da empresa. Não sei o que eles não tinham visto. É uma assinatura. Não tem nenhum problema. É um problema formal, né? Mas em 30 dias me traz aqui que senão nós vamos cancelar, que é o prazo. Então, revisão administrativa é um procedimento sempre muito delicado. Como também é, né, quem está aposentado por invalidez, que foi a pergunta anterior, de fazer perícias, né, buscar algo mais, né, 25%, aquele, outras situações, sempre o risco de se submeter a uma perícia e ser reavaliada aquela situação, né? Em nome da boa-fé, não tem nada de atrasados, mas o problema maior seria de cortar o benefício, né? E é assim que pelo menos o INSS vê. Não cobra nada de atrasados, mas no momento que identifica algum tipo de, entre aspas, irregularidade que eles chamam, eles cortam o benefício, né? Então daqui a pouco tu vai querendo um pouco mais e acaba ficando sem nada, né? Sempre é um contraponto, mas 10 anos é o prazo em que é bom sempre fazer uma revisão boa, né? Para ver se tem alguma outra uma aposentadoria, alguma outra situação que fosse mais vantajosa. É possível. Valeu, querido. Mais ninguém? Vamos encerrando. Tem mais alguém? Ah, Não achei que foi pergunta, né? foi uma consideração. Foi uma consideração, né? Porque eu acho que se alinha bem aquela questão da mudança das doenças físicas para as doenças psíquicas, né? E como a gente tem que acompanhar essa evolução dos problemas de saúde ocupacional. Acho que foi exatamente no sentido que eu coloquei ali. E é o que eu vejo assim no interior também, né? Acho que vem acontecendo bastante esse tipo de situação, né? É, e o que reforça que o acompanhamento do sindicato, não só na capital, né? Mas o acompanhamento no regional, ele é muito importante para dar voz e vez aí ao bancário, né? Quando tu estava falando ali, só para finalizar, uma consideração minha que eu lembrei. Você conheceu aquele advogado que assessorou por muitos anos os bancários em São Paulo, o Antônio Rebouças? Não? Das antigas lá, da época do Dias Arte ainda. E aí, ele falando que numa das primeiras audiências que ele foi, e ele queria mostrar a gravidade da situação, do comprometimento de saúde daquele segurado, aquele trabalhador que ele estava defendendo, e que ele dizia, porque é muito sério, porque aconteceu esse, excelentíssimo, o senhor tem que saber que aconteceu esse, ele só dizia assim, doutor, documente, doutor, documente. Então, essa coisa da gente guardar
os documentos médicos da gente, né? Da gente preservar o nosso histórico de saúde, de doença. É importante tu ter isso sempre bem numa pastinha lá, né? Pra, talvez até fala que tem muitos dirigentes, então para que vocês possam orientar, né, os bancários e as bancárias que procuram o sindicato. Pode ter uma enchente, né? É. Eu vou passar para a Raquel e depois, se quiser dizer mais algumas palavras, a gente encerra. Oi? Ah, tá, já falar aqui pro pessoal, tá. Entendi. Pessoal, eu acho que isso que a Jacélia lembrou, né? A gente sempre procurar, eu acho que tem uma coisa que a gente não procura muito, que é essa questão da emissão das cartas, né? A gente acaba fazendo só se ela surge para nós, né? Só se o colega nos procura. Talvez a gente tenha que fazer um trabalho aí, porque a gente percebe que os bancos não têm intenção de emitir CATs, né? A gente, enfim, e isso é fundamental para o colega, né? E é fundamental para os procedimentos. Então, talvez a gente tenha que fazer uma campanha também junto aos colegas, lembrando da importância da emissão da CAT, né? Porque é isso que vai salvaguardar o colega lá no futuro. Então, acho que talvez uma campanha nossa em relação a isso, né? Porque é algo que não é realmente dialogado. E eu sei, né, por mim, quando estava também no ambiente de trabalho, né? Nós mesmos dirigentes, quando estávamos no ambiente de trabalho, né? A gente se adoecia, enfim, se afastava, ninguém verificava se tinha tido emissão de CAT. E o patrão não fala se emitiu ou não, né? Então, é importante aí que a gente faça, eu acho que esse trabalho com os colegas. E a outra questão que a já sei que me lembrou, né? De que nós teremos o terceiro módulo na quarto módulo. Quarto módulo, né? A princípio, pessoal, está marcado para o dia 10. A gente sabe que falei com a Jacei que dia 8 e 9 nós temos atividade, né? E que nós aí marcaríamos para o dia 10 pela manhã. Tá? Então, a princípio, estaríamos com essa data. Nós vamos ver se o sindicato está liberado nesse horário, né? E se não houver problemas, que a gente sabe também de questões de sistema diretivo e tudo, mas eu falei agora com o Sandro. Então, a princípio, aí para os dirigentes, né, do interior, o Sandro disse que está marcado ainda para o dia 8 o sistema diretivo. Então, nós faríamos igual no dia 10 pela manhã, o nosso quarto módulo de encerramento aqui, né, desse ano. E quero agradecer, então, aí a presença de todos vocês, né? Não estender mais, passar aqui ao nosso especialista aqui, que mudei, viu, agora, não é mais advogada, é especialista também, gostei disso, para fazer as suas considerações finais. Muito obrigada. Então, mais uma vez, obrigado, gente, pelo espaço, pela acolhida, né? Sei que questões jurídicas nem sempre são fáceis, né, de administrar todas as informações, mas é importante que vocês vão acompanhando. Hoje em dia, não dá para ficar, né, no mundo sindical sem acompanhar os movimentos jurídicos e os próprios colegas, né, bancários. Sempre é uma classe que se apropriou muito das informações, né? Já chegou nos atendimentos já sabendo bastante coisa, investigando bastante coisa. Eu acho que isso é importante, né? Que vocês continuem firmes e fortes. E essa última colocação da Raquel me parece que também vai no sentido de que o benefício comum ele tem o mesmo valor do acidentário. Então, muitas vezes, né, nem não se investiga, não emite CAT, se sai benefício comum, o empregador, evidentemente, tem interesse que as coisas elas não tem nenhum interesse que reconheça, né, o nexo causal. Então, o trabalho de conscientização, o trabalho de aprofundamento, né, é interessante e vale a pena. Pode falar. Como é que é? Mas como começar? Sim, se afastou em número 31. E aí, não,
Ele pode ser, é que depois tu pode ir na justiça, que eu falei antes, que na justiça tu pode buscar uma conversão de todos os benefícios como acidentários, né? Os anteriores tu poderia tentar buscar, né? De preferência dentro desse prazo de 10 anos, né? Um prazo decadencial, tu poderia não deixaria de ser uma revisão do benefício, entende? Desse caso, seria uma revisão do código. Ele não vai dar valores financeiros, tá? Mas é uma revisão do código para ser acidentária e acompanhar o histórico do segurado. É, isso. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, obrigado. Sempre fico à disposição de vocês aí e do sindicato e continuem, né, nesses movimentos tão importantes. Está dando para Jacé, o espaço aqui é maravilhoso, né? Tem que valorizar muito ter esse espaço aqui de diálogo democrático e de construção de direitos. Obrigada, Rubim. Nós podemos fazer uma foto ali, né, sobre... Eu ia pedir para receber uma foto depois, uma foto do evento, divulgar o. Vamos aqui. Mais baixinho, mas aí, quando abacaxi.